Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Vocês já estão aqui, né? Acompanhando, vendo os vídeos que a gente está liberando, falando sobre a síndrome pós-Covid ou pós-Spike. E hoje eu trouxe mais um assunto que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas antes, para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Alessandra Marques, sou médica. E hoje eu vim trazer para vocês outros possíveis sintomas do pós-spike, tá? Mas antes, quero deixar uma mensagem aqui para vocês. Assistam esse vídeo até o final, que no final desse vídeo tem novidade para vocês, tá bom? De vez em quando vocês vão ver me olhando aqui para baixo, mas é só para eu acompanhar o meu roteiro, para eu não me perder e não deixar de passar nenhuma informação importante para vocês. Então vamos lá. Já soltei vídeo aqui para vocês falando sobre fadiga, sobre brain fog e já fiz um Reels também mostrando para vocês algumas imagens publicadas em artigos científicos falando sobre todos os possíveis sintomas que já foram relatados na literatura da síndrome pós-Covid, tá? E aí hoje eu tô trazendo para vocês outros sintomas que estão descritos na literatura. E muito mais importante do que isso, na minha opinião, também o que eu vejo na minha prática clínica, tá? Então, quais são esses outros possíveis sintomas? E sim, sintomas que muitos pacientes relatam em consulta, tá? Então, a gente tem pacientes desenvolvendo a diabetes, né? A doença ali conhecida como o açúcar no sangue. Pacientes esses que não tinham nenhum problema com glicose, com insulina e que agora, do nada que eu digo, né, pós-contato com a proteína spike, tiveram o diagnóstico de diabetes, tá? E pode parecer bobeira, mas não é. A quantidade de pessoas que chegam no meu consultório que tinham vidas completamente normais, pessoas saudáveis, pessoas que faziam atividade física intensa todo dia, pessoas que saíam para brincar com seus filhos, pessoas que tinham ali uma alimentação que não era de tanta porcaria, mas que tinha tudo controlado, comia ali, né, suas besteirinhas no final de semana e que nunca tiveram o diagnóstico de diabetes, tá? Piora ou surgimento de doenças autoimunes. Muitos, né, não devem me conhecer ou muitos não devem saber, mas eu tenho ali um foco de atendimento voltado para a doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune, tá? Então, realmente, eu falo, a doença de Hashimoto, ela não tem cura, mas a gente consegue entrar em remissão, tá? Então, assim, pacientes que tinham anticorpos que a gente conseguiu negativar e que depois do contato com a proteína spike, esses anticorpos voltaram a subir demais, tá? Ou então, pacientes que não tinham nenhum problema, nunca tiveram diagnóstico de doença autoimune e que estão começando a ter diagnóstico de doença autoimune. E uma observação, né? Alessandro, que é doença autoimune, não é todo mundo que sabe. Doença autoimune é quando o nosso corpo produz anticorpos, células de defesa, que vão destruir o nosso próprio corpo, tá? Então, eles vão destruindo ali aos pouquinhos as nossas glândulas, e aí a gente começa a ter ali algumas alterações laboratoriais e alterações clínicas. E aí, essas doenças autoimunes, existem ali anticorpos específicos para muitas dessas doenças autoimunes que a gente tem, tá? Alteração de fluxo menstrual. Gente, a quantidade de mulheres que eu atendo, que falaram, doutora, o meu fluxo menstrual aumentou absurdamente. Ou então pacientes que falam, doutora Alessandro, meu ciclo ficou todo irregular. Eu menstruava todo mês direitinho e agora eu menstruo um mês sim, demoro 45 dias para menstruar, demoro 50 dias para menstruar. Então, a gente tem um padrão de alteração de fluxo menstrual muito importante. E é uma queixa que não está só relatada nos estudos. Sim, eu pego muito isso na minha prática clínica. E mais, tá? Que eu só tinha visto relatado em estudos, mas vi na minha prática, sim, acontecendo. Mulheres na menopausa, ou seja, mulheres que não menstruam mais,
e que tiveram sangramento. Tiveram sangramento pós-contato com a proteína spike, tá? Mas lembra que eu sempre falo para vocês a causa disso tudo, né? O sistema imunológico hiperativo e a inflamação dos vasos sanguíneos. A mulher sangrou, né? Quando a gente tem ali a parte interna do útero, que quando a mulher não estava na menopausa, que descamava todo mês e que vinha a menstruação, pensem, é um local ali altamente vascularizado, senão a mulher não menstruaria, certo? Então, assim, mulheres na menopausa que sim, voltaram a ter sangramentos. Mas posso falar para vocês, e paciente minha, se estiver assistindo, vai saber que a gente tratou e esses sangramentos nunca mais voltaram, tá? Então, sim, possível alteração de fluxo menstrual. Falta de ar, tá? Falta de ar, sensação de palpitação, taquicardia, tá? São sintomas, pessoal, extremamente comuns. E por isso que eu falo, não é porque é comum que é normal. Não normalizem os sintomas de vocês. Se vocês estão com sintomas, procurem ajuda. Procurem uma investigação. É preciso investigar e não apenas silenciar o sinal que seu corpo está te dando que alguma coisa não está certa, tá? Temos também dores musculares ou dores articulares. Recebo muita gente, doutora, eu acordo. Eu demoro quase 15, 20 minutos para conseguir levantar da cama e pisar no chão. Eu sinto muita dor nas minhas pernas. Eu sinto muita dor nos pés. Isso é uma queixa muito frequente na minha prática no consultório, tá, pessoal? Não só no consultório, nas consultas online também, nas consultas como um todo. Então, sim, essa questão de dor é uma coisa muito presente nos relatos que os pacientes me trazem, tá? Alterações gastrointestinais, como diarreia, alteração do padrão do funcionamento intestinal, ou seja, diarreia com constipação, tá? A barriga muito distendida, dor abdominal, muitos gases, tá? Muita dor de estômago, tudo isso é possível, tudo isso está descrito na literatura, tá? Por isso que eu falo, tem que investigar. Existem diagnósticos diferenciais, o que é isso? Pode ser pós-Covid, pós-spike, mas pode ser outra coisa também. Então, por isso que é importante, alguns sintomas mais específicos, a gente ter essa noção da necessidade de uma investigação, tá? Sensação de quente e frio, paciente ali que tem essas alterações, né? Nossa, Alessandra, hoje tá um calor e eu tô ali com uma sensação de frio nas minhas mãos, nos meus pés. Existe diagnóstico diferencial? Existe. A gente sabe muito bem que pacientes mais friorentos podem ter uma alteração na tireoide. Então, é interessante a investigação, tá? Tosse persistente. Gente, a gente pega, né, muitos pacientes com tosse. Tosse. E aí, quando a gente começa a conversar, o paciente começa a ter consciência, poxa, eu comi isso, gerou a tosse. Tamires fez uma live falando sobre, né, a relação dos alimentos ricos em histamina com certos sintomas possíveis do pós-spike, tá? Então, assim, realmente a gente tem muito essa questão dos alimentos ricos em histamina gerando sintomas, por isso que a gente fala, eu sempre falo do ponto 1 do tratamento, dieta. A gente precisa de uma dieta anti-inflamatória e, na grande maioria dos casos, uma dieta anti-histamínica também, tá? Insônia, né? A alteração ali do ciclo circadiano, até mesmo devido à proteína spike, ela conseguir gerar uma alteração hormonal no nosso corpo. Então, o paciente fica ali com queixas de insônia, tá? Alergias novas que não existiam, ou então uma piora muito grande de alergias que o paciente tratava com facilidade. Gente, essa questão de alergia, da coceira, das alterações de pele,
Isso tem acontecido demais, tá? Então, atenção para esse sintoma também. E alterações na pele, tá? Como essas vermelhidões, as coceiras, como eu acabei de falar aqui. E como a gente tem uma causa dos sintomas muito bem estabelecida, que é a endotelite, que é a inflamação, que eu sempre bato nessa tecla para vocês, a gente tem essa causa dos sintomas muito bem estabelecidas, tá? Não estou falando da causa da endotelite, estou falando da causa dos sintomas, tá? Que roda ali na hiperatividade imune e na endotelite, que é a inflamação dos vasos, tá? Então, com isso em mente, tá? Da gente saber que a grande causa desses sintomas, todos que eu falei para vocês, gira em torno dessa inflamação. Ponto número 1, gente, o básico para tratar uma doença inflamatória, tá? E que básico seria esse? A dieta anti-inflamatória, como eu já falei para vocês, e em alguns casos a dieta anti-histamínica também cai muito bem na melhora desses sintomas. Otimização ali de micro e macronutrientes é muito interessante quando a gente consegue fazer o exame de sangue do paciente para ver se ele também tem deficiência de vitaminas e de minerais que podem estar corroborando, ou seja, podem estar piorando esses sintomas, tá? Ciclo circadiano, né? A Dani fez ali uma aula, foi muito bem falado por ela na aula dela sobre o sono, tá? E ter um olhar para essa disbiose, tá? E cuidado com essa disbiose, não é sair tomando probiótico, tá, pessoal? Eu digo que probiótico é a cereja do bolo. É depois, não é no início do tratamento da disbiose. A gente tem que cuidar de muita coisa antes de usar um probiótico. Então não saiam tomando probiótico por aí, achando que é super saudável, que vai te fazer bem naquele momento. Pode te fazer bem, mas não naquele momento, tá? E já falei aqui para vocês em rios também, né? Tratamento de disbiose. Os estudos mostram que uma dieta limpa, tá? Uma alimentação ali, comendo comida de verdade, em 5 dias, na grande maioria dos casos, a gente consegue até resolver uma disbiose, tá bom? O ponto número 2 é tratar a endotelite ali com antioxidantes, anti-inflamatórios, e não são esses anti-inflamatórios na farmácia, por favor, tá? E auxiliando as mitocôndrias, que são quem? As mitocôndrias são aquelas organelas presentes nas nossas células que produzem o ATP. Quem é o ATP? Moeda de energia do nosso corpo, tá? E aí as mitocôndrias vão ter, claro, outras ações, outras funções também auxiliando o corpo como um todo. Então a gente tem aí a cúrcuma, a gente tem o resveratrol, a gente tem o ômega 3, a gente tem a vitamina C, a gente tem o mais berry, né? Que eu já falei deles para vocês em outro vídeo. E a gente tem a coenzima Q10 também, extremamente importante aí para essa saúde das mitocôndrias, tá? E muitos outros ativos, tá? E nesse caso aqui, a gente também tem a prescrição de algumas medicações naqueles casos que precisa. Mas aí, claro, é com uma prescrição médica, tá? E o ponto número 3, tratar as possíveis causas da endotelite, que é a inflamação do vaso sanguíneo, que são descritas na literatura. Algumas possíveis causas, são muitas, isso vem sendo atualizado cada vez mais. Há um ano atrás, quando eu comecei a estudar isso, eram 1, 2 causas, e agora a gente já tem ali em torno de 5 causas para essa endotelite, tá? E aí sim, nesses casos, entram as medicações, tá? E é claro, né, esses ativos, esses suplementos que eu falei aqui, não tomem como uma prescrição médica, por favor. Isso aqui é de caráter informativo, educativo e não substitui uma consulta médica, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude vocês a pensarem um pouquinho no básico que precisa ser feito. E a grande novidade, a gente tá abrindo as inscrições para nossa aula de inauguração do nosso curso, que vai ser dia 13 de abril, tá? O link tá na minha bio, na bio do Pós-Covid na Prática, da Tamires, da Dani, tá bom, gente? E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.